Top 9 curiosidades aleatórias que vão explodir sua mente. Número 1. Você sabia que o corpo feminino guarda segredos incríveis que a ciência ainda está tentando entender completamente? As mulheres têm um sistema imunológico naturalmente mais forte do que os homens. Isso acontece por causa do estrogênio, um hormônio que ajuda a aumentar a resposta do corpo contra vírus e bactérias. Por isso, elas costumam se recuperar mais rápido de infecções e respondem melhor às vacinas. O cérebro feminino também é diferente. Estudos mostram que, em média, ele tem mais conexões entre o lado esquerdo e o lado direito. Isso significa que muitas mulheres conseguem equilibrar lógica e emoção ao mesmo tempo, e talvez isso explique por que elas costumam mandar tão bem em multitarefas e na leitura de emoções. E olha que curioso, o olfato das mulheres é naturalmente mais sensível. Em média, elas conseguem distinguir mais cheiros diferentes que os homens, especialmente durante o período fértil. Incrível como o corpo feminino é cheio de superpoderes, né? Se você curtiu essas curiosidades, já deixa o like e me segue para mais fatos que vão explodir a sua mente. Número 2. Você já foi canibal e nem sabia. Durante os séculos 16, 17 e 18, era comum usar sangue, gordura e até ossos humanos moídos para fazer remédios. Esses ingredientes eram vendidos legalmente em farmácias. As pessoas acreditavam que consumir partes do corpo de um morto transferia a energia vital dele para quem estava doente. E não pense que isso era coisa de gente pobre ou ignorante. Reis, nobres e até o rei Charles II da Inglaterra tomavam essas substâncias. O mais comum era beber sangue humano fresco, retirado de criminosos recém-executados. Em alguns casos, pessoas assistiam execuções só para beber o sangue ainda quente da vítima, como se fosse uma poção mágica. Hoje, isso parece canibalismo. Por que é? Mas na época, era visto como medicina avançada. Então, da próxima vez que ouvir falar em remédio natural, lembre que, no passado, isso podia significar beber sangue humano. Curtiu essa curiosidade sombria? Deixa o like e me segue para mais fatos que parecem ficção, mas são 100% reais. Número 3. Você sabia que existe um lugar no mundo onde você pode viajar no tempo, dando só um passo? Sim, em um passo você adianta ou atrasa o relógio em 3 horas e meia. Essa loucura acontece na fronteira entre a China e o Afeganistão. Esses dois países têm uma das maiores diferenças de fuso horário do planeta. A China segue o horário de Pequim, UTC+8, enquanto o Afeganistão está em UTC+4:30. O mais bizarro, essa fronteira tem só 76 quilômetros de comprimento e fica numa região super remota chamada Corredor de Vaca. Não tem cidade, estrada, nada. Mas se alguém conseguisse cruzar a pé, mudaria o horário do celular em 3 horas e 30 só por estar em outro país. E olha que doido, a China é gigante, mas usa um único fuso pro país inteiro. Então, no extremo oeste, o sol pode nascer às 10 da manhã. Imagina acordar com solzão assim? Curtiu essa viagem no tempo real oficial? Então já curte e me segue que eu trago mais curiosidades desse mundão. Número 4. Você já parou para olhar para o céu em um dia ensolarado, admirando aquelas nuvens brancas e fofas, flutuando como algodão doce? Elas parecem tão leves, tão etéreas. Mas e se eu te contasse que essa é uma das maiores ilusões da natureza? Prepare-se para ter sua mente expandida. Porque, ao contrário do que imaginamos, as nuvens não são leves. Na verdade, elas são incrivelmente pesadas. Pense naquela nuvem cumulus típica, aquela que parece um pedaço de algodão gigante no céu azul. Você consegue adivinhar quanto ela pesa? 100 quilos? Uma tonelada? Que tal? 550 toneladas. Sim, você ouviu direito. Estamos falando do peso equivalente a cerca de 100 elefantes africanos juntos, flutuando sobre nossas cabeças. É chocante, não é? Mas se elas são tão pesadas, por que não caem como pedras? A resposta está na sua composição. As nuvens são feitas de milhões e milhões de minúsculas gotas de água ou cristais de gelo. Elas são tão pequenas e leves individualmente que a resistência do ar é suficiente para mantê-las suspensas, quase como se estivessem planando em um fluxo constante de ar. É uma dança perfeita entre peso e equilíbrio, uma prova da complexidade e da beleza da física do nosso planeta. Da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se, aquelas leves nuvens carregam um segredo gigantesco e são uma verdadeira maravilha da natureza. E você, já sabia desse fato curioso? Conta pra gente nos comentários. Número 5. Você sabia que o nosso cérebro é mais ativo à noite do que durante o dia? Parece estranho, né? Mas é verdade. Enquanto estamos dormindo, o cérebro não para de trabalhar.
trabalhar. Ele processa tudo o que aprendemos durante o dia, organiza nossas memórias e até cria sonhos, que são como um filme que nosso cérebro produz para ajudar a processar emoções e experiências. Por isso, uma boa noite de sono é fundamental para a nossa saúde mental, para melhorar a memória e até para a criatividade. Então, da próxima vez que pensar que dormir é perda de tempo, lembre-se, é justamente enquanto você descansa que seu cérebro está mais ocupado. Gostou dessa curiosidade? Curta, compartilhe e siga para mais. Número 6. Você sabia que existem pequenos cristais dentro do seu ouvido que ajudam você a se equilibrar? Não é ficção científica. É o seu corpo funcionando de forma genial. Lá no fundo do seu ouvido, numa parte chamada labirinto membranoso, vivem microscópicos cristais de carbonato de cálcio. O nome deles, otólitos. Esses pequenos cubos de gelo naturais flutuam num líquido especial. Quando você se mexe, gira a cabeça ou até dá aquela cambalhota no sofá, eles se deslocam e ativam sensores que informam ao seu cérebro: ei, estamos em movimento. É assim que o seu corpo entende onde está o cima, o baixo, a frente e o giro. E é também por isso que, depois de rodar muito rápido, você sente tontura. Os cristais continuam se movendo por um tempo, mesmo depois que você parou. Incrível, né? Quem diria que algo tão minúsculo fosse essencial pra gente não cair por aí? Curtiu essa curiosidade? Então deixa o like, compartilha e segue para mais fatos incríveis sobre o corpo humano. Número 7. Você já ficou cansado só de jogar 90 minutos de futebol? Então segura essa. Teve um jogo que durou 169 horas seguidas. Isso mesmo, 7 dias inteiros de bola rolando. Essa maluquice aconteceu em Southampton, na Inglaterra, em 2016. 2 times formados por voluntários jogaram sem parar com o objetivo de bater um recorde mundial e arrecadar fundos para caridade. Mas calma, eles não jogaram sem dormir. O esquema foi um revezamento entre jogadores, com pausas controladas. Tudo dentro das regras do Guinness Book. O placar? Insano. Foram 1.009 gols no total. E pasme, o time vencedor marcou 510 a 499. Imagina ser o goleiro nesse jogo. Com certeza o melhor goleiro desse jogo foi o travessão. Essa partida entrou pro livro dos recordes como o jogo de futebol mais longo já registrado. E o melhor, tudo por uma boa causa. Você conseguiria jogar por tanto tempo assim? Comenta aí quanto tempo você aguentaria em campo sem cansar. E se curtiu a curiosidade, já compartilha com seu time. Número 8. Você sabia que bananas são radioativas? É isso mesmo. Aquela frutinha inocente que você come no café da manhã tem um segredinho atômico. Bananas contêm potássio, um mineral essencial para o nosso corpo. Mas o potássio natural tem uma pequena fração de um isótopo chamado potássio 40, que é radioativo. Mas calma, não precisa sair correndo da fruteira. A quantidade de radiação é tão pequena que você teria que comer mais de 10 milhões de bananas de uma vez só para sofrer algum efeito colateral sério. Inclusive, esse efeito é tão conhecido que existe até uma unidade informal de medida chamada dose banana, usada para comparar níveis muito baixos de radiação, tipo que você recebe ao fazer um raio-x ou andar de avião. Por exemplo, um voo de 4 horas pode te expor a mais radiação do que comer uma banana por dia durante um ano inteiro. Bizarro, né? Então, da próxima vez que você comer uma banana, lembre-se, você está saboreando uma mini bomba radioativa do bem e seu corpo agradece. Curtiu essa curiosidade? Comenta aí qual fruta você quer ver no próximo vídeo. E não esquece de curtir e seguir para mais fatos insanos sobre o mundo ao seu redor. E por último, número 9. Você sabia que o seu DNA é 60% parecido com o de uma banana? É sério, isso não é piada. Todo ser vivo na Terra compartilha uma base genética parecida. E mesmo frutas, como a banana, têm muitos genes em comum com os humanos. Pesquisas mostram que até 60% do nosso DNA é semelhante ao da banana. Isso acontece porque nós todos, humanos, bananas, bactérias, temos os mesmos blocos de construção da vida. Agora imagina, da próxima vez que você comer uma banana, talvez ela compartilhe mais com você do que seu primo distante. Claro, isso não quer dizer que você vai virar uma fruta. Esses 60% são genes básicos, como os que controlam o funcionamento celular, produção de proteínas, respiração, coisas que todos os seres vivos precisam. Mas se você já foi chamado de banana na escola, talvez tivessem um pouco de razão, né? E aí, já sabia dessa? Comenta aqui embaixo. Qual fruta você acha que parece mais contigo? Curte, compartilha e manda esse vídeo pro amigo que vive dizendo besteira. Talvez ele seja só 70% humano mesmo. Gostou de saber dessas curiosidades? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa aí nos comentários quais dessas curiosidades te deixaram mais surpresa.